No Evangelho de João, no seu capítulo 20, a partir do verso 19, nós vamos fazer a leitura deste Evangelho e pensar por alguns breves minutos sobre a morte de Jesus, sobre o que ela gera na nossa vida, o que ela proporcionou para nós, como seres humanos, a nós que nós já temos vida, mas o que a morte de Cristo nos dá. Isso nós vamos pensar através do evangelista João. A partir do verso 19, você pode acompanhar aí na sua Bíblia a palavra do Senhor. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos à porta trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoar os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem,
não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e crerão. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Amém? Quero convidar você mais uma vez a fechar seus olhos. Nós vamos orar. Maravilhoso Deus, nós agradecemos, ó Pai, por este momento. Nós lemos a Tua palavra, nós entoamos louvores, dizemos, ó Deus, que o Senhor está acima de tudo e de todos e dessa situação. E nós queremos, ó Pai, nesta hora, como nós acabamos de cantar, nós queremos receber a Tua palavra no nosso coração, na nossa vida, na nossa mente, ó Pai. Que a Tua palavra, Deus, possa fazer morada em nós. Que a Tua palavra, Deus, possa nos fortalecer nesta hora. Que a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia possa ser ministrada nas nossas vidas agora, ó Pai. Nós oramos em um nome de Jesus. Amém? Queridos irmãos, a partir do momento que eu recebi esse maravilhoso convite, e Deus já tinha colocado no meu coração o sim já, né? Porque a resposta foi rápida, né? Não saiu da minha mente, do meu coração, outra palavra senão paz. Isso pulsou, e eu lia outros textos, eu procurava outras mensagens, mas não saía do meu coração a palavra paz. Mas depois de perceber e saber do que Cristo fez por nós, do que Cristo sacrificou a sua vida por nós, e a última palavra que nós lemos aqui fala que também há vida em seu nome, crendo tenhais vida em seu nome. A morte de Cristo nos dá vida, e nós vemos isso na palavra do Senhor. Em Hebreus capítulo 4, o autor deste livro fala que a vida que Deus nos dá, Cristo é aquele que se compadece de nós. Ele olha para nós com os olhos de compaixão, Ele se compadece da nossa dor, da nossa angústia, e nós não podemos perder isso de vista, que nesse momento Deus está olhando por nós. Deus está olhando para nós com graça, com compaixão. Ele está se compadecendo de nós por causa da sua morte. O mesmo autor de Hebreus, no capítulo 10, a partir do verso 19, ele fala que a vida que Deus nos dá acesso à presença de Deus. Ou seja, o pecado nos tirou da presença de Deus, desde o Éden, que o homem pecou, se afastou da presença de Deus. O homem não tinha acesso à presença de Deus, mas através do sacrifício de Cristo, nós temos vida, e essa vida nos dá o acesso ao trono da graça de Deus. Isso só pode ser recebido através da morte de Cristo. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 7, ele fala que essa vida que Cristo nos dá
é para frutificarmos para o reino. Ou seja, a nossa árvore, fazendo uma comparação, a nossa árvore não é árvore de flor. Não. Por mais que flor possa ser bonita, mas nós não somos árvores de flor. Nós somos árvores de frutos. Nós temos que gerar frutos, e esse fruto para o reino de Deus. E é através da vida que Cristo nos dá que podemos gerar frutos. Ainda aos Coríntios, Paulo escrevendo no capítulo 5, ele fala que a vida que Cristo nos dá é uma nova vida. E essa nova vida que Cristo nos dá, ela é capacitada para amar. Como assim? O mundo não ama. O mundo não sabe o que é amor. As pessoas não sabem o que é amor. Nós só somos capacitados para amar através da vida de Cristo. Através do sacrifício de Cristo, nós somos capacitados para amar em toda e qualquer circunstância. Para amar a todas as pessoas, sem distinção. Eu resolvi nesse período, e talvez eu deva estar há mais de 40 dias sem assistir jornal, mas eu fiquei sabendo dos noticiários aí de racismo que teve alguns dias atrás nos Estados Unidos. É falta de amor. E só através da graça do Senhor é que somos capacitados a amar a todas as criaturas. E por último, Paulo escrevendo uma carta pastoral em Tito, capítulo 2, ele fala que a vida que Cristo nos dá é para espalhar as boas novas. É para anunciar a graça redentora. É para anunciar o sacrifício vivo de Cristo. E por fim, é o que nós vamos meditar nessa noite. A morte de Cristo nos dá vida. E essa vida que Cristo nos dá é para termos paz. Não há razão, motivo para qual vivemos uma vida sem paz. Mas como está sendo desafiador nesses dias a qual nós estamos vivendo ter paz. Talvez por isso que eu escolhi não assistir jornal. Mas a gente fica sabendo, a gente está envolvido, a gente tem que trabalhar, a gente tem que se mover, a gente fica sabendo de algum parente que está em dificuldade. Como ter paz? Fui pesquisar um pouco sobre paz e achei um artigo de um blog de uma coach de recursos humanos, que ela fala sobre paz interior, e o nome dela é Maria Ângela, e ela dá 5 passos ou 5 métodos, maneiras da paz interior. Primeiro, para encontrar paz interior, nós precisamos viver. Tem gente que escolhe não viver. Tem pessoas que, em vez de viver a sua vida, ela vive a vida do outro. Ela quer o carro do outro, o trabalho do outro, o carro do outro, né? A mulher do outro, o marido do outro, né? Tudo do outro, a roupa do outro, o brinquedo do outro. Mas não escolhe viver a sua vida. Então nada para ele tem razão. Ele não encontra paz, porque quando ele entra na realidade da vida dele, ele não tem as coisas do outro. Um conflito constante. Então ela fala, viva a sua vida em vez de viver a vida do outro. Ela fala também, segundo, para a gente ter compaixão com os outros. O que é essa compaixão segundo ela? É nós sabermos viver com pessoas difíceis. Essa compaixão é saber nos relacionar com as pessoas de temperamento difícil. Né? Aquela pessoa que a gente pode dizer, aquela chata, né? Aquela que importuna. Então nós temos que saber caminhar com essas pessoas para termos paz. Terceiro, ela fala para a gente se observar, que a gente pode ser também uma pessoa difícil. Né? Na mesma hora que a gente enxerga o difícil, mas talvez a gente é a pessoa difícil. Então a gente precisa se olhar no espelho, se analisar e falar, eu sou difícil? Eu preciso encontrar paz em mim. Em quarto, ela fala para a gente ter compaixão com as outras pessoas. E ter compaixão consigo mesmo. Gostar de você. Tem gente que só olha para o outro, né? Só dá. Mas ele não se valoriza. Ele não se elogia. Ele não faz algo para ele.
Ele não compra algo para ele. Ele tem que se amar. Pô, se eu não me amar, quem vai me amar? Então ela fala que nós temos que nos amar, nos valorizar, temos compaixão, buscar amar a gente, o nosso íntimo. Por último, em quinto lugar, ela fala para a gente enfrentar os nossos medos. É um inimigo dentro de nós, o medo. Quantas pessoas descobriram nesse período aí agora que nós estamos vivendo o medo, a insegurança, né, o pavor, o pânico? Tenho orado muito, né, principalmente pelos idosos, né, que estão vivendo muito esse afastamento e muitas vezes estão vivendo um pânico muito grande dentro de casa. Eu não posso dizer que ela está errada na sua pesquisa, no seu conceito, nessas atitudes de encontrar paz interior. Mas eu posso afirmar que elas podem ajudar, mas não vão resolver. Porque ela só vai trazer um paliativo para todos os sintomas de paz que a gente possa estar procurando. Porque a paz que o mundo precisa, a paz que nós precisamos, a paz é uma nova vida. E essa paz só Cristo pode dar, a nova vida. E como encontrar essa paz? Essa paz da alma, essa paz do coração. Vivemos dias difíceis, mas esses dias difíceis não são privilégios só nossos. Os discípulos também viveram dias difíceis. No texto que ao qual nós lemos começa que eles saíram e estavam com medo dos judeus e entraram para um lugar, talvez uma casa, um salão, a palavra não descreve o lugar, mas eles entraram, trancaram o portão, acionaram o alarme, trancaram as portas, as janelas, ficaram ali dentro acuados com medo dos judeus, das perseguições. Ora, se prenderam Jesus, mataram Jesus, o que vão fazer com a gente? E eles, apavorados, com medo, fugiram e encontraram um lugar de segurança. Nós estamos vivendo esse momento de insegurança, de medo, de pavor. E o que fazer em meio a essa situação a qual nós estamos vivendo? As 5 maneiras de encontrar a paz interior, os discípulos poderiam tomar para eles mão dessas 5 maneiras de buscar essa paz interior, mas como eu disse, não iriam resolver por completo o problema da paz. Ia ser um paliativo, iam continuar sofrendo e buscando a paz. Será que está bem? Será que eles estavam em paz dentro daquele lugar, ali dentro daquele ambiente, os discípulos, será que eles estavam seguros? Tinha acabado o medo, a insegurança? Quando nós estamos nos refugiando em algum lugar, será que estamos 100% tranquilos? Os discípulos tinham encontrado a paz por estarem naquele local? Ainda não. Ainda não. O plano de Deus desde o início era que Cristo vivesse no mundo para cumprir a lei, para cumprir toda a palavra, para ser sacrifício vivo, para morrer e para ressuscitar, para nos dar vida. Cristo cumpriu e nós temos vida. Essa vida para termos paz. Uma situação muito difícil a qual nós estamos vivendo, talvez inédita. Conversando com um colega, pastor, falou assim: Pablo, qualquer atitude, qualquer decisão que a gente tomar agora, a gente não sabe se vai ser a certa, se vai ser a mais correta. Porque é inédito tudo que está acontecendo. Mas eu sei que Jesus ministra paz em nossa vida, e Ele pode aquietar o nosso coração, aquietar a nossa vida. E Ele ministra paz 3 vezes ao discípulo. Em um encontro, Ele ministra paz por 3 vezes, e essas 3 paz que nós queremos pensar nessa noite. Primeiro, irmãos,
Olha aí na sua Bíblia no verso 19. Cristo nos dá vida, e essa vida é para termos paz, e a paz vem através da alegria. Você quer saber medir a sua paz? Eu estou alegre? Pergunta para você, eu estou alegre? Se você estiver alegre, você está em paz, porque alegria é o sintoma da paz. E aconteceu que diante dos discípulos, Jesus aparece diante dos discípulos em meio ao caos, em meio ao problema, em meio à dificuldade. Deus nos surpreende, e no lugar de fuga, Jesus aparece e ministra paz. Meus irmãos, Deus conhece o nosso mais profundo íntimo. Como eu disse, nós estamos vivendo o tempo da soberania de Deus. Ele não tarda e nem chega adiantado. É o tempo, porque Ele conhece o nosso interior. Talvez você sente algum mal-estar e vai no médico, o médico te examina, mas ele não vai te receitar nenhum remédio enquanto ele não checa todos os exames para ver de fato o que você tem. Ou seja, há um tempo, talvez de 3 dias, 1 semana para ver o tempo exato, para ver o que você tem. E Jesus já chega naquele local, já ministrando e dando remédio para os discípulos. Ele chega e fala: paz seja com vocês, porque vocês estão precisando de paz. E o que os discípulos sentiram na mesma hora? Ao ver Jesus, alegraram-se. Portanto, os discípulos, ao verem o Senhor, alegraram-se. Todo o medo, todo o pavor, toda a insegurança saiu, e entrou a alegria. Entrou o contentamento no mesmo instante. Um lugar onde pairava todo medo, agora coberto de alegria. Imediatamente, irmãos, os discípulos se sentiram alegres. A alegria que os discípulos sentiram não é uma alegria de rever um amigo que você não via há algum tempo. É uma alegria de espírito. É uma alegria de paz. Chegou a alegria. O tempo do lamento passou. Jesus não veio para nos dar paz de momento, de circunstância. A paz que Cristo nos dá é a paz de alegria. A mesma alegria que Jesus ministrou aos discípulos no Sermão do Monte, dizendo assim: bem-aventurado, felizes são os humildes, os que choram. E Jesus continuou ministrando, falou: felizes são os mansos, felizes que estão fome e sede de justiça. Felizes são os misericordiosos, felizes os limpos de coração, felizes os pacificadores, felizes os que são perseguidos por causa do meu nome. Os discípulos lembraram na hora dessa palavra de Jesus. Paz, paz. Sentir a presença de Deus. Mas no exato momento que Cristo entrou naquele ambiente, Ele estava na presença dos discípulos, eles sentiram paz. Então, quando nós estamos na presença de Jesus, nós temos que ter alegria. Todo o tempo, alegria. Pela segunda vez, Jesus fala aos discípulos: paz seja com vocês. Cristo nos dá vida, e essa paz quando nós entendemos a nossa missão. Paz seja com vocês. Verso 21. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Não podemos esquecer da nossa missão. Nós não podemos esquecer da missão da igreja. Que diferença, irmãos, nós estamos fazendo neste tempo na vida das pessoas? Que diferença a igreja está fazendo na vida das pessoas neste tempo? Veio o perigo e os discípulos se esconderam. Mas Jesus vem e fala: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A mesma mensagem que Jesus disse
no mesmo João capítulo 14, capítulo 15, capítulo 17, ensinando os discípulos, falando da importância de ir, pregar, discipular. Ele fala: eu vos envio. Mas eles não atentaram para essa palavra de Jesus e não foram, não espalharam o ensino de Jesus. Temos um chamado, irmãos. Nossa vida é cumprir este chamado. Você foi chamado por Deus para uma missão. Nós temos um chamado, mas infelizmente a nossa carne luta contra esse chamado, luta para não fazermos. No começo da pandemia, o que eu mais ouvi é que, nossa, as pessoas vão mudar. Agora as pessoas vão valorizar a família, agora as pessoas vão fazer o bem, agora as pessoas... Será que é de fato a pandemia, o coronavírus, vai ter esse poder de mudar as pessoas, de tornar as pessoas melhores? Eu acredito que não. É só através de Cristo que as pessoas podem mudar. É só através de Cristo que nós podemos fazer o bem. É só através da missão que Cristo nos dá que a gente vai fazer o bem, que a gente vai melhorar como pessoa, que a gente vai valorizar esse tempo que nós estamos perdendo, de não estar juntos uns dos outros. Só através de Cristo. Se não vai acabar tudo isso, a gente vai voltar da mesma forma. Mas se nós entendermos a missão que Cristo nos deu, eu tenho falado que essa doença tem tirado a primazia do Evangelho, que é o relacionamento. Porque Deus nos criou para um relacionamento. Não foi assim? Deus estava sozinho no jardim e fez o homem para o relacionamento. Deus fez a mulher para o homem para o relacionamento. E essa doença distanciou. Olha aonde que foi. Na essência do Evangelho. Como cristãos, como comunidade, como comunhão. E nós temos que lutar para continuarmos fazermos a missão de Cristo aqui na terra. Mas o interessante é que Jesus fala assim: olha, como o Pai me enviou. Essa palavra como é comparativa. De igual modo, a mesma missão que Deus me deu, Cristo está falando, eu estou dando a vocês. De igual modo, no mesmo teor, com a mesma forma. Nós lemos o texto de Filipenses mais cedo, mas eu começo do verso 5. E fala que Jesus se humilhou, vendo a forma de servo, e não se exaltou ser igual a Deus, mas entregou a si mesmo. Irmãos, a nossa missão aqui é nos entregar para o outro, é dar a nossa vida para o outro, é servir ao outro. A missão da igreja nesse tempo é servir, é amar, é compartilhar. Aquele que foi enviado está enviando. Aquele que ministrou alegria, agora ministra a missão. E estar na missão de Cristo é viver em paz. É viver debaixo da paz. Terceira paz que Cristo ministra aos discípulos e ministra a nós nessa noite. Cristo nos dá a vida, e a paz que vem, que Ele dá, é quando cremos na graça do Salvador, verso 26. A graça, graças à missão, agora podemos crer. No mesmo Evangelho de João, no capítulo 1, verso 12, o evangelista fala: aos que creram serão chamados filhos de Deus. Ser filho de Deus é ter uma nova vida. É ser agora gerado no Espírito. Não viver mais como a vida anterior, mas saborear da nova vida. Como eu disse, Deus tem o conhecimento de tudo.
há um diálogo entre Tomé e os discípulos. E no segundo momento, Jesus entra naquele local e vai direto a quem? Pode acompanhar aí na sua Bíblia que ele vai direto a Tomé. Vai direto a Tomé e fala assim: Tomé, aqui está minha mão. Aqui está meu lado. Pode tocar. Pode pegar. Tomé é capaz que... Esse homem... Quem falou para ele? Deve ter sido Pedro. Deve ter falado alguma coisa, porque... Como é que ele sabe disso? Como que Jesus sabe disso? Como é que ele foi no cerne? Ele foi na questão. Ele foi no homem que não estava crendo que Jesus tinha ressuscitado. E ele fala as mesmas palavras que Tomé falou. Mas nós temos que crer que Deus tem todo o conhecimento nos céus e na terra. Ele conhece tudo. Nada está fora do controle do conhecimento de Deus. Muitas vezes nós duvidamos da bondade de Deus, nós duvidamos do amor de Deus, nós duvidamos do socorro de Deus, nós duvidamos da presença de Deus nas nossas vidas. O ano passado não foi um ano fácil para nós como família, mas teve um episódio que eu quero compartilhar com os irmãos. O último dia de aula do Azaf, ele indo de escola de bicicleta, e ele chegou em casa gritando, desesperado, deixou a bicicleta lá fora e entrou para o quarto já direto, já chorando, os berros. E eu corri lá e perguntei a ele o que tinha acontecido. E ele me explicou o que tinha acontecido. Ele foi abordado por um cidadão que estava com uma arma e queria assaltar ele. Mas ele correu de bicicleta rápido e foi quase na segunda esquina de casa já chegando. E ele chegou rápido em casa e tal. E aonde que entra Deus? Que nesse exato momento eu estava recebendo a visita de um amigo pastor, que estava lá em casa. Os irmãos conhecem, pastor Lucena, já esteve aqui já pregando com os irmãos. Até hoje eu estava conversando com o pastor Lucena e ele chamou os meus filhos de netinhos. São presentes que Deus nos dá. Pastor Lucena na hora, já chamou o Azaf, já abraçou, já começou a orar, a interceder pela vida dele. Estava a esposa e a filha dele também ali. E nós já começamos a orar, e interceder pela vida do Azaf. Só sei que resumindo, irmãos, o pastor Lucena chamou, e a gente conversando, e falou assim: você quer que eu leve seus filhos para Goiânia? Eu levo. O pastor Lucena levou o Azaf lá para Goiânia, ali eles passaram um final de semana na casa dele. Eu vi o pastor Lucena um dia antes daquele episódio. Ele esteve lá em casa fazendo uma visita e pegou meus filhos para cuidar. Isso é o socorro de Deus das nossas vidas. Quantas vezes Deus dá sinais para nós que Ele está no controle, que Ele está nos defendendo, que Ele está nos acudindo, mas nós não vemos, nós não cremos que Deus está no controle da situação. Meus irmãos, crer é confiar, confiar é entregar, é descansar no agir de Deus, mesmo quando não vemos. Crer é esperar, é se alegrar com os planos de Deus para as nossas vidas. Não é do nosso jeito. Muitas vezes nós nos sujeitamos às coisas do nosso jeito, mas não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. E nós temos que nos sujeitar ao jeito de Deus. Confiar, crer, como Abacuque creu. Mesmo se não haja alimento, mesmo se não haja gado, mesmo assim eu louvarei ao Senhor.
Da mesma forma que Deus ministrou na vida de Davi, no Salmo 46, quando Davi tinha um grande desafio, uma grande batalha, e ele estava afobado, com medo, inseguro daquela guerra, e Deus fala assim: aquieta-te, aquieta-te, porque essa guerra não é tua, ela é minha. Deus ministrando na vida de Davi: eu vou guerrear essa guerra por você, então aquieta-te, dá um passo para trás e descanse. Nós temos que descansar no Senhor, irmãos. Isso é crer. Isso é crer. Que tipo de paz que nós estamos buscando? Temos vida, temos paz. Cristo morreu por nós. Cristo vem e a primeira palavra que ele fala para os discípulos é uma saudação. Ele ministra shalom. Ele ministra a paz que abrange a salvação, que nos dá a salvação, que nos tira do perigo para um lugar seguro. Paz, segurança eterna. O grande amor de Jesus nos mostra esse cuidado. Ele poderia chegar para os discípulos, como já chegou uma vez, e falar assim: homens de pequena fé. Mas ele falou: paz seja com vocês. Porque em momento de aflição, não é momento de tentar, ou acuar, ou mostrar, ou combater, mas sim de alentar, de fortificar, de dar apoio. E foi isso que Cristo fez para os discípulos, ministrando a paz. De forma prática, como vamos encontrar essa paz? Como? Filipenses 4:8 eu encerro. Paulo diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes seja conhecida diante de Deus, em oração, as vossas petições. Só há uma forma de encontrarmos paz: aos pés da cruz, na presença de Jesus, em oração. Nós não vamos encontrar paz de outra forma, senão orando a esse Cristo que nos deu vida, e vida de plena paz. Queria convidar você a fechar os seus olhos nessa hora. Convidar você que está na sua casa para fechar os seus olhos. E você refletir que tipo de paz você está buscando em meio à pandemia, em meio à crise, em meio a tudo que está acontecendo. Que tipo de paz você está buscando? Jesus Cristo é o único que pode ministrar a paz à nossa vida, dando-nos alegria, confirmando a missão e fortalecendo a nossa fé, para não duvidarmos, mas que as nossas decisões, Senhor, possam ser pautadas diante da presença do Senhor, diante de Ti em oração, suplicando ao Senhor pela graça, suplicando ao Senhor, porque nós não conseguimos sem a Tua presença, nós não conseguimos sem a Tua presença, sem a Tua graça, sem a Tua compaixão, nós não conseguimos sem os frutos, nós não conseguimos sem o acesso, e nós queremos, Pai, que a nossa vida, que o nosso lar, que a Tua igreja possa ser cheia de paz. Venha, ó Deus, e derrama a paz. Que possamos sair deste momento de culto cheios da paz do Senhor, da paz que excede todo entendimento, da paz que acalma, da paz que conforta, da paz que gera alegria, da paz que confirma o chamado da missão, da paz
de crer, de entregar. E a Ti nós entregamos, ó Pai, nossa vida, esse tempo, tudo o que está acontecendo, ó Pai, diante da Tua presença. E nós oramos no nome de Cristo Jesus, aquele ao qual se deu por nós, sendo nós ainda pecadores. Em nome de Jesus. Amém?